maior for o íon, melhor ou pior para a solvatação? Pior. Então, se eu pego, por exemplo, olha, cloreto e iodeto, quem deve ter uma energia... Bom, iodeto e cloreto são carregados negativamente. A água, ela tem um momento de dipolo, então ela tem uma parte dela que é positiva. Essa parte positiva da água que vai interagir com o cloreto e com o iodeto. Então, a carga não é importante, porque o cloreto é -1 e o iodeto é -1. Quem é importante é o tamanho do íon. Bom, vai ser uma interação que vai liberar energia, certo? Porque é a interação entre um ânion com a parte positiva do dipolo. É uma interação atrativa. Vai liberar energia. É um processo exotérmico. Onde vai liberar mais energia? No cloreto ou no iodeto? Cloreto ou iodeto? Onde é mais forte? No cloreto, porque o cloreto é menor. Se ele é menor, a distância íon-dipolo vai ser menor. Se eu estou adotando o modelo colombiano, mesmo que o dipolo não seja um múltiplo de uma carga formal, é uma fração dela, não tem problema. Eu posso, numa primeira abordagem, qualitativamente descrever do mesmo jeito. Ele entra no denominador. Então, a força é menor. Quanto maior for o íon, mais fraca é a interação com a água. É por isso, né, que a dissolução, ela sempre começa, né, pelos defeitos no cristal. Então, os cristais, eles não são infinitos. Eles têm um tamanho finito. E a borda é sempre olhada do ponto de vista de reatividade como um defeito, porque é onde você não tem a continuidade. Então, se eu der uma tabela para vocês de valores de energia de hidratação para vários cátions e pedir para vocês dizerem a qual cátion corresponde, eu dou, por exemplo, eu falo, olha, é o sódio mais, o Mg2 mais e o bário 2 mais. Aí eu dou vários valores de energia de hidratação e peço para vocês relacionarem. Vocês devem ser capazes de relacionar pela magnitude dessa propriedade. E aí eu tenho a animaçãozinha da interação do tipo íon-dipolo. E chega. Assim. Aí aquela demonstração, né, da viscosidade. Então, aonde eu tenho forças intermoleculares mais intensas, maior é a resistência para deixar o corpo passar, portanto, maior é a viscosidade. De tudo o que a gente viu, por enquanto, de tudo o que a gente viu, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido, dipolo instantâneo. Eu espero que vocês tenham uma ideia de que esse tipo de interação sempre vai acontecer. Aliás, faltou eu falar uma coisa. Porque eu sempre estou falando de substância no estado gasoso e dá a impressão que é só lá que acontece, né? Um exemplo típico de um fator que é extremamente importante para as forças de dispersão. Isso aqui é um exemplo clássico, né? O N-pentano. Mas eu posso pegar a temperatura de ebulição dele. 36 graus. E vou pegar de um isômero dele. Posso
O neopentano, ele tem essa estrutura globular, ao contrário do normal pentano, que tem uma cadeia linear. Então, exatamente com a mesma fórmula, eu posso colocar um carbono no centro, esse aqui é o neopentano. Eu acho que alguém já deve ter visto isso, mas vamos fazer um exercício intelectual. Aonde vocês acham que a temperatura de... Bom, apolar, normal pentano, apolar. Neopentano, apolar. Vocês acham que a temperatura de ebulição vai ser igual ou diferente? Vocês já viram isso? Que chato. Então, por que é mesmo que é diferente? Oi? Sim, mas por que as ramificações fazem... Quem tem a maior temperatura de ebulição? Viram, mas não lembram, né? A minha vingança. Quem deve ter a maior temperatura de ebulição? O normal pentano ou o neopentano? Isso quer dizer, se é vocês acham que é o neopentano. Então, se o neopentano tem a maior temperatura de ebulição, quer dizer que é mais difícil separar duas moléculas de neopentano, é isso? Ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância vai espontaneamente para o estado gasoso, certo? Isso quer dizer que quanto maior é a temperatura de ebulição, mais energia eu tenho que dar para separar duas moléculas, certo? Sim, Salabim? Aonde, no normal pentano ou no neopentano, aonde vocês acham que a interação é mais forte entre duas moléculas? No N-pentano. Por quê? Oi? Mas por que isso influencia? Mas por que o hidrogênio ligado ao carbono é importante? Não. As moléculas são apolares. Essas moléculas são apolares. Momento de polo zero. As duas. Bom, vamos por partes. Momento de dipolo zero. Qual é o tipo de força que existe entre essas duas substâncias, entre as moléculas dessas substâncias? Oi? Dipolo instantâneo, já que são apolares. Forças de London, forças de dispersão. O que diferencia uma da outra? Área superficial. Aonde a interação deve ser maior? Quando a área superficial é menor. Vocês lembram dos dipolos instantâneos? Lembram do dipolo instantâneo, daquela molécula pequenininha? Esses dipolos instantâneos, a formação desses dipolos instantâneos depende da área de contato. Se para eu ter os dipolos instantâneos eu tenho que ter proximidade de duas espécies químicas, uma junto da outra, quanto mais desenovelada a estrutura for, melhor. Se ela tem uma configuração globular, se ela tem um arranjo mais esférico como essa espécie aqui, a área superficial para essas interações do tipo de dipolo instantâneo são muito menores do que se eu tiver para uma substância de mesma massa molecular, só que com uma estrutura linear. Aqui a possibilidade de interação por dipolo instantâneo é maior, porque a área superficial é maior do que aqui. Aí, efetivamente, eu não sei onde foi parar o dipolo, mas a animação, mas efetivamente, o ponto de ebulição do neopentano é 9 graus.
E aqui eu não tenho um outro tipo de força, eu não tenho como explicar de uma outra forma. São forças de Van der Waals, são forças de London. Mas foi exatamente o que eu falei. Se você pensar em termos de números de átomos de carbono, é igual. Os dois têm 5 átomos de carbono, tá? Só que em uma situação, a estrutura é mais globular. Eu tenho uma área de contato menor. Os dipolos instantâneos que eu vou formar vão ter uma probabilidade de interagir menos, porque a área é menor do que se eu tiver a mesma molécula com uma estrutura desenovelada, com aquela estrutura linear. Aí os dipolos que vão se formando vão poder interagir com os dipolos. Pois não. Na interação de dipolo? Eu posso explicar uma outra coisa antes para não perder o fio da meada? Ó, esses dados que eu coloquei aqui. Então, vocês já sabem o que são as forças de interação que podem existir. Aí eu pergunto para vocês, né? Olhando as moléculas de HCl e de HI, é óbvio que, como são moléculas polares, que vai haver uma interação do tipo dipolo-dipolo. Certo? Olhando para o momento de dipolo, a gente vê que o momento dipolar do HCl é maior do que o momento dipolar, e bem maior, mais do que o dobro, do que o momento dipolar do HI. Então, a gente chega à conclusão que as forças de interação no HCl deveriam ser maiores do que no HI, não é isso? Então, vamos devagarzinho? HCl e HI. São moléculas polares. Se eu tiver HCl, a interação entre as moléculas de HCl certamente vai ter uma componente do tipo dipolo-dipolo. E como o momento de dipolo no HCl é maior do que o momento de dipolo no HI, a interação aqui deve ser maior do que aqui, certo? Certo? O momento de dipolo é maior aqui do que aqui. Então, a conclusão que nós podemos chegar é que o ponto de ebulição aqui deve ser maior do que aqui, já que as forças de interação aqui são maiores do que aqui, certo? E vocês estão vendo na lousa que não é isso, né? Então, na verdade, você não está entendendo porque a diferença é sutil. Tem uma série. Eu, pessoalmente, não gosto de usar a mesma descrição para dipolo induzido e dipolo instantâneo. Então, se você tem, por exemplo, um dipolo induzido, é um dipolo que não é natural àquela espécie, não é intrínseco àquela espécie. Então, se você aproxima, por exemplo, de uma molécula de iodo, se você aproxima uma molécula de HCl, você vai induzir um dipolo nessa molécula de iodo, porque a nuvem eletrônica, né, que é... Se você pega uma molécula de iodo, pensar aqui nas plaquinhas de um capacitor. Se você coloca uma molécula de iodo aqui, enquanto isso aqui está desligado, a molécula de iodo tem simetria esférica. Se você aplica, né, se você conecta isso aqui e aplica uma diferença de, coloca um campo aqui, o que vai acontecer é que essa nuvem eletrônica, obviamente eu vou exagerar o que eu vou fazer, obviamente eu vou exagerar, essa nuvem eletrônica que ela vai se distorcer. Os elétrons vão migrar e vão ficar mais próximos da placa positiva. Isso aqui é um dipolo induzido. A molécula de iodo não tem momento dipolar, mas quando eu aplico um campo externo, os elétrons se polarizam e eu passo a ter um momento de dipolo induzido aqui. É claro que o momento de dipolo induzido ele é muito menor do que o momento de dipolo permanente, tá certo? Porque ele não é intrínseco da espécie. Agora, essa mesma deformação eu posso ter se eu tiver, por exemplo, uma molécula de HCl.
se aproximando de uma molécula de iodo. Essa parte aqui é negativa, vou fazer o contrário, né? Essa parte aqui é positiva, aqui está a molécula de iodo. Então, quando eu aproximo uma molécula que tem um momento de dipolo permanente de outra que não tem, é natural que, já que eu tenho a parte positiva do dipolo permanente, que ele distorça essa nuvem eletrônica, criando aqui, concentrando carga negativa aqui. Isso aqui é um dipolo induzido. Ou essa espécie agora apresenta um dipolo induzido. E como esse dipolo induzido está sendo, nesse caso, induzido por um outro dipolo, é uma ótima situação para a gente perceber que o momento de dipolo induzido, ele é menor que o momento de dipolo permanente, tipicamente. Então, eu não gosto de chamar de momento de dipolo induzido os dipolos instantâneos, porque cria essa confusão. É claro que essa flutuação que você tem no dipolo instantâneo, que você tem na nuvem eletrônica, é claro que pode induzir um momento de dipolo, induzido, portanto, numa molécula vizinha, num átomo vizinho, né? Mas esses dipolos instantâneos, eles também podem interagir entre si, por que não? Então, você tem uma interação do tipo dipolo instantâneo, independentemente de ser dipolo instantâneo, ou de ser dipolo instantâneo com o que ele induza. Agora, esse dipolo instantâneo, o momento de dipolo que ele vai induzir também é muito fraquinho. Se ele já é fraco, imagina o que ele vai induzir. É mais fraco ainda. Antes a ligação do iodo era o quê? Oi? A ligação do iodo da molécula era 2. Era dipolo também? Antes, não, ela é apolar. Qual é o tipo de interação quando eu tenho molécula polar? Forças de London, dipolo instantâneo. É a pergunta dela, né? Confunde, se você chama de dipolo induzido também, eu acho que confunde. Mas vocês vão achar essa nomenclatura em alguns livros. O dipolo induzido, então, ele só acontece com moléculas diferentes? Não. Então, calma, vamos com calma. Você vai encontrar na literatura, por isso que eu digo não, porque uma coisa é o que eu prefiro e outra coisa é o que a literatura tem. Se você vai explicar, por exemplo, a interação que você tem no argônio, que era o exemplo que estava aqui na lousa. O argônio, você consegue liquefazê-lo, e mesmo no estado gasoso, com pressões suficientemente altas, você já tem uma interação apreciável entre átomos de argônio. Então, esse tipo de interação, como é que a gente chama? A gente chama de forças de dispersão. Eu prefiro porque evita essa confusão, se é dipolo instantâneo, se é dipolo induzido. O que são as forças de dispersão? Elas decorrem de dipolos instantâneos. O que são dipolos instantâneos? São dipolos que só vão se estabelecer em escalas de tempo muito pequena, que decorrem da distribuição não homogênea de elétrons ao redor do núcleo. Você só percebe isso em escala de tempo muito pequena, tá certo? Agora, a partir daí, você vai encontrar livros que vão dizer, então, você pega um átomo de argônio, aparece um dipolo instantâneo, e se tiver um outro átomo de argônio próximo dele, esse dipolo instantâneo aqui vai induzir um dipolo aqui, eles vão interagir. O que eu disse é que eu acho que esse jeito de escrever confunde, então eu não gosto de usar. Eu falo de interações do tipo dipolo instantâneo. E fica claro uma interação do tipo dipolo induzido, quando eu tenho duas substâncias diferentes. Porque aí uma tem momento de dipolo permanente e outra não.